É possível ser um relativista moral e ao mesmo tempo ser cristão? Esse é o programa de hoje. O programa de hoje vai falar do perigo que nós estamos vivendo na sociedade, uma sociedade que acredita que as coisas, especificamente as coisas morais, são relativas. O Papa Emérito, Bento XVI, ele diz que nós estamos convivendo com uma situação de imposição de uma ditadura moral. A ditadura moral, ditadura do relativismo moral. O que isso significa? Significa que as pessoas hoje estão mexendo na base das coisas. Você vê essa imagem, ela fica em pé aqui na minha mão, porque ela tem uma base. O inimigo, já não contente em atacar a cabeça da igreja, está tentando atacar a base, a fundamentação da igreja. Sem a base, tudo desmorona, tudo cai. Eu vou ler para vocês aqui uma encíclica extraordinária chamada Veritatis Splendor, ou Esplendor da Verdade, do nosso querido São João Paulo II. E eu gostaria de ler para vocês uma coisa aqui muito importante. Na página 11, no parágrafo 4º, já na introdução do texto, o Papa fala uma coisa muito importante. Generalizada se encontra também a opinião que põe em dúvida o nexo intrínseco e indivisível que une entre si a fé e a moral. Como se a pertença à Igreja e a sua unidade interna se devesse decidir unicamente em relação à fé, ao passo que se poderia tolerar, no âmbito moral, um pluralismo de opiniões e de comportamentos, deixados ao juízo da consciência subjetiva individual ou a diversidade dos contextos sociais e culturais. O Papa está dizendo aqui que está muito em moda hoje, traduzindo uma linguagem simples. Eu acredito na igreja nas questões de fé, mas questão de moral cada um tem a sua. Ou seja, o que é certo para você não é certo para mim, o que é errado para um não é errado para outro. E tudo isso depende de cultura. E se fundamenta isso, por exemplo, eu fui para a África, lá na Angola, e lá tem um costume que quando um amigo vai visitar o outro, este amigo dá a sua mulher para deitar-se com o visitante. Isso lá na Angola, em muitas tribos da Angola, é uma cultura. E se é uma cultura, podemos dizer que não é um pecado? O Papa está dizendo que não. E não porque o Evangelho, Jesus quando soprou sobre os apóstolos, e ele disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura é toda criatura. Aos índios, aos africanos, aos esquimós, às pessoas de outras culturas. Então, quando nós pregamos o evangelho a toda criatura, preste bem atenção nisso. Nós cristãos acreditamos que Jesus não é uma fonte de verdade. Jesus é a fonte de verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz, quem é da verdade, escuta a minha voz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia está cheia de fundamentos e conceitos, não somente a respeito da fé, mas também a respeito da moral. O próprio Jesus, ele vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo 27, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o, lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. É muito claro agora, então, nessa passagem de Mateus capítulo 5, que Jesus está dizendo que se a gente apenas olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, nós já cometemos adultério no coração. Jesus não disse, olha, isso é para vocês judeus, isso é para vocês igreja cristã, isso é para a igreja primitiva, isso não serve para os pagãos. Ele disse, não, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la no coração, comete adultério. É claramente aqui uma norma não de fé, mas uma norma de moral. Jesus está dizendo que moralmente é errado olhar para a mulher do outro, cobiçando a mulher do outro. Quando esse relativismo moral começa a entrar na igreja e tem entrado nos seminários, em homilias de padre, dizendo assim, esse negócio aí está ultrapassado. Isso é pecado na tua cabeça. Você precisa abrir a cabeça. Isso é pecado na tradição judaico-cristã, mas não é pecado em outras culturas.
o Papa João Paulo vai dizer que não se pode separar a fé de moral. É claro, algumas questões nós podemos aceitar que é questão de cultura. Por exemplo, aqui no Ocidente, a gente pode comer e deve comer de boca fechada sem fazer barulho. No Oriente, deve-se comer fazendo barulho. É sinal que você está gostando da comida. Aqui no Ocidente, rotar a mesa é uma tremenda falta de educação. Lá no Oriente, alguns países do Oriente, rotar é sinal que a pessoa está feliz e satisfeita com a comida. Aqui no Ocidente, nós gostamos de apertar as mãos e cumprimentar e dar beijo nas mulheres. No Oriente, a cultura é diferente. Nós podemos aceitar que algumas questões são sim questões culturais, mas isso não pode se aplicar em absoluta verdade a coisas que vêm de frente com a revelação. Então, sim, eu posso aceitar que uma missa na África ela precisa ser inculturada, mas nunca feita um sincretismo. Inculturação eu aceito que na África os cantos vão ser mais animados do que, às vezes, aqui na América do Sul, por exemplo, ou na Europa. Eu posso aceitar isso. Mas eu não posso aceitar que na África uma missa, em vez de ser inculturada, ela é feita um sincretismo com religiões afro, com candomblé, com umbanda, que tem crenças diferentes do catolicismo. Eu posso aceitar que para o índio ele não vê maldade em andar nu. Posso aceitar isso. Posso aceitar que para o índio é cultura dele andar nu, que as mulheres andam com os seios aparecendo e que isso para o Ocidente não faz sentido nenhum. Eu posso aceitar isso. Mas eu não posso aceitar, não devo aceitar como cristão, que uma tribo indígena sacrifique pessoas aos deuses. Ou que uma tribo indígena pratique o canibalismo, dizendo, não, isso na cultura deles é certo, comer outra pessoa, comer até que seja uma criança. Não, eu não posso aceitar isso. O evangelho tem que entrar também nessa cultura, porque Jesus disse, pregai a todos os povos, e claro, respeitando culturalmente os índios nessas questões de vestuário, de cânticos, de comida, mostrar para ele que sim, é pecado você sacrificar um humano em qualquer cultura. É pecado sim você canibalizar pessoas em qualquer cultura. Existem coisas que em qualquer cultura são ofensivas. Fizeram um estudo, eu tenho um curso de extensão em Yale, em moral, e nesse curso que eu fiz de Yale, diziam 5 coisas que são universais. Eu vou dizer 2. Você dá um soco em outro. Quando você dá um soco em outro, não importa qualquer cultura, se ele é índio, se ele é afro, se ele é europeu, se ele é ateu, ele vai ficar zangado com você. Ninguém vai dizer assim, que legal, isso cultural quer dizer que você me ama. Não. Agressão física, em qualquer cultura, é ruim. Segunda coisa, é uma pesquisa de um padre que era psicólogo. Ele descobriu que, não lembro o nome, desculpe, que em qualquer cultura as pessoas têm uma noção perfeita do que é uma mãe ruim. Qualquer cultura, quando a mãe não trata bem o filho, quando a mãe está ausente, quando a mãe não dá uma educação adequada, em qualquer cultura, em qualquer religião, as pessoas dizem, eu não tive uma boa mãe. As pessoas têm consciência do que é ser uma boa mãe. Então existem sim verdades absolutas. Quando o relativismo moral diz que não há uma verdade absoluta, você pode, infelizmente, tirar a autoridade da própria Bíblia. Não, isso servia para aquela cultura, daquela época, não serve hoje para o nosso século. E assim a gente contradiz a palavra de Jesus que diz, céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Também contradiz a palavra que vai dizer que a igreja, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que a igreja é a coluna e o sustento da verdade. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Mas se a igreja é o sustentáculo da verdade, existe sim uma verdade objetiva que não depende da minha cultura, que não depende do meu conhecimento, que não depende de onde eu nasci. Existe uma verdade objetiva. Existe a verdade objetiva, e isso em todas as religiões, que eu preciso amar o outro como a mim mesmo, que eu devo tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Isso é universal. Então, a resposta, é possível ser relativista moral e ao mesmo tempo cristão? Não, porque Jesus disse que é a verdade. Você precisa entender que Jesus
ele, para nós, não é um filósofo, um guru, um profeta que formulou uma teoria sobre Deus. Para o cristianismo, claro, isso é questão de fé, ele é o próprio Deus que se revelou. E se é o próprio Deus que se revelou, e se é o próprio Deus que disse, nós cremos na revelação, nós não cremos numa suposição. E se nós cremos numa revelação, nós cremos que o que Jesus disse é o que Deus pensa. E que existe uma verdade objetiva e universal. Por isso o catecismo fala em consciência. E por isso alguns ateus dizem, não ouça a sua consciência, como Nietzsche, Santo Tomás, Santo Agostinho dizem, ouça a sua consciência, a consciência é a voz de Deus. Quando eu faço algo errado, a minha consciência grita lá dentro. Richard Dawkins, grande ateu, foi perguntado sobre a consciência e disse, eu não sei responder. E não sabe mesmo. Como é que pode uma pessoa agir de uma maneira e uma voz interna dizer, não faça isso, isso não é correto, isso não está legal. Ou seja, uma moralidade do certo e do errado. Mateus capítulo 5, 37, Jesus vai dizer, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é do maligno. O profeta Isaías, o livro de Isaías, capítulo 5, versículos de 20 a 22, diz, ai dos que chamam bem, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem de mal. Ai dos que ao mal chamam bem, e o bem de mal. Ai dos que dizem que as trevas são luz e a luz são trevas. Ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Então já na Bíblia está dizendo, ó, as coisas não são relativas. O salgado é salgado, o doce é doce. Eu posso aceitar que às vezes um casal homoafetivo, homossexual, eu posso às vezes aceitar com ressalvas que ele cria uma criança melhor às vezes do que um pai ruim hétero e do que uma mãe ruim hétero. Mas eu não posso aceitar que uma mulher que nasceu mãe queira se chamar de pai. Eu posso aceitar que você é uma pessoa, uma mulher que é homoafetiva, que tem esse sentimento, eu posso aceitar, posso respeitar. Mas eu não posso aceitar que uma coisa seja chamada de outra. Branco é branco, azul é azul, verde é verde. Porque se eu começar a acreditar em aceitar a ideologia do gênero, que é uma formação social, daqui a pouco eu tenho o direito de dizer, eu sou um cavalo e quero ser um cavalo. E quem é você para dizer que não? Eu sou um gato e quero ser um gato. E quem é você para dizer que não? Vou postar um filme depois disso aqui, muito interessante, que fala desse absurdo que nós estamos vivendo hoje. Né, que tudo é uma construção cultural, que não depende da sua genética. Bom, então, a Bíblia, ela é um livro também de moral. E não é possível eu ser um relativista moral. Então, de novo, o que é um relativista moral? É aquela pessoa que acha que as coisas são certas ou erradas, todas as coisas certas ou erradas, dependendo da cultura. E até alguns dizem, né? Pecado só existe na sua cabeça. Eu não sou cristão, não sou judeu. Pecado não existe. Pecado é uma construção judaico-cristã. Nós acreditamos que o pecado existe, independente de você acreditar nele. Há uma verdade absoluta. Então fuja de pregadores, de oradores, de teólogos, de ensinos que dizem assim, não, isso era naquela época. Claro que existem coisas da época, não estou dizendo que não, né? Não estou dizendo que não existiam culturas da época, ou situações da época que podem ser revistas e devem até ser mudadas. Mas eu estou dizendo que existe sim uma verdade absoluta. Embora nem sempre a gente consiga perfeitamente chegar nela, existe o esplendor da verdade, existe uma verdade absoluta. Quem é da verdade ouve a minha voz, disse Jesus diante de Pôncio Pilatos. Pilatos vai perguntar, qual é a verdade? Então Jesus é claro em dizer que há uma verdade. Então não caia na conversa do teu professor relativista, que vai dizer assim, isso serve para você, não serve para mim. É um direito de você acreditar ou não na Bíblia, ou do teu professor acreditar ou não na Bíblia, é o direito dele. Respeite ele.
Agora, você como cristão, enquanto cristão, você não tem o direito de dizer isso vale, isso não vale. Isso vale, isso não vale. Quando você lê o Catecismo da Igreja Católica, você está lendo a Palavra de Deus, confiada à Igreja que tem o poder e é o sustentáculo da verdade. Jesus disse que a Igreja é o sustentáculo da verdade. Ele não disse que a Bíblia é o sustentáculo da verdade. Ele disse que a Igreja que compilou a Bíblia é o sustentáculo da verdade. E por não acreditarem no magistério na Igreja, existem hoje tantas verdades por aí. Para um pode, para outro não pode, para um sim, para outro não, para um é pecado, para outro não é pecado. Aonde está a verdade, meus irmãos? Nós acreditamos que com magistério. Nós acreditamos que Jesus criou uma igreja que nunca se corrompeu em termos de doutrina, de fé e moral. Se corrompeu a nível de pecado pessoal. As pessoas se converteram, mas a igreja é santa. A única coisa que tem de pecadora na igreja são os humanos, mas a igreja é santa enquanto doutrina. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eis que vos ensinarei toda a verdade. Está na Bíblia, não a verdade parcial. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, se Jesus está com a igreja não é. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus preserva a igreja dos ataques infernais e de erros de fé e de doutrina. Eu creio nisso. Eu sei que tem muito teólogo que não acredita nisso. Eu sei que tem muito católico que não acredita nisso, mas eu acredito nisso. Eu acredito que questão de fé e moral, a igreja é infalível. Então, irmão, não dá para ser relativista moral e ao mesmo tempo ser católico. Senão você vai ter que acreditar que o canibalismo, canibalismo pode ser aceito em algumas culturas. Senão, daqui a pouco, vai passar essas coisas absurdas que a gente vê no país já, políticos querendo legalizar a pedofilia. Ah, porque afinal na Grécia todo mundo fazia. Ah, porque em Roma todo mundo fazia. E culturalmente aquilo não era pecado. Não, é pecado em qualquer cultura, mesmo que a pessoa não reconheça. O relativismo moral abre uma brecha para a gente começar a questionar todas as coisas. E é interessante, o relativista diz, bom, se é verdadeiro para você, ok. Só que ele não aceita o positivismo, né? Que o positivismo diz, existe uma verdade absoluta para as coisas. O relativista, ele aceita que todas as opiniões são relativas. E se são todas as opiniões relativas, o próprio fundamento do relativismo acaba caindo por terra. Porque você entende que para eu defender alguma coisa, pelo menos o fundamento dessa coisa tem que ser verdadeiro, tem que ser objetivo? Porque se eu digo que tudo é relativo, eu estou dizendo que até o conceito de relativismo é relativo. Isso faz com que o próprio conceito de relativismo caia. Eu vou deixar aqui um videozinho para vocês, muito interessante, muito inteligente, de 6 minutos. Assista, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Valeu!